O que deveria ser apenas mais um debate acadêmico se transformou em um verdadeiro espetáculo de humilhação pública para a intelectualidade progressista. Nicolas Ferreira, o jovem deputado conservador, foi convidado para um evento universitário, onde enfrentaria ninguém menos que Leandro Carnal, um dos intelectuais mais respeitados e idolatrados pela grande mídia. À primeira vista, um confronto justo de ideias. Mas bastaram alguns minutos para que a verdade se revelasse. Aquilo não era um debate, era uma emboscada. A plateia, composta majoritariamente por estudantes de esquerda, mal escondia a hostilidade. Risos abafados, olhares de desprezo e uma certeza. Nicolas seria esmagado diante do seu algoz. Carnal, com seu tom sarcástico e olhar de superioridade, abriu o debate com um ataque velado, mas cirúrgico. Deputado, é raro ver alguém da sua linha ideológica em discussões acadêmicas. Afinal, direita e pensamento crítico são compatíveis? A plateia explodiu em gargalhadas. Mas Nicolas não sorriu, também não hesitou. Se a esquerda fosse mesmo dona do pensamento crítico, não precisaria controlar universidades nem silenciar. Quem pensa diferente? Silêncio. O tipo de silêncio que só aparece quando a arrogância é desarmada sem aviso. Carnal, surpreendido, ajustou os óculos. Tentou retomar o controle com um novo ataque. O senhor defende a liberdade de expressão, mas sua direita quer censurar professores. Como conciliar isso? Mais aplausos, mais risadas. O público sentia que o massacre recomeçaria. Mas Nicolas, com a mesma calma, respondeu: censura é quando o Estado impede alguém de falar. Eu defendo que ninguém seja obrigado a pagar por doutrinação disfarçada de aula. Os alunos têm o direito de aprender história, não ideologia. O auditório tremeu. Murmúrios surgiram. O clima mudava. Os risos começavam a dar lugar à inquietação. Carnal, percebendo a virada, abandonou o sarcasmo. Adotou um tom mais sério. Deputado, não existe ensino neutro. Quem define o que é verdade e o que é manipulação? Nicolas foi direto. A história pode ter interpretações, mas os fatos são objetivos. Quando professores criam narrativas ideológicas, não estão educando. Estão militando. O silêncio foi ainda mais pesado. Estudantes olhavam uns para os outros. O jogo estava virando, mas Carnal ainda tinha cartas na manga. E quanto às escolas militares? Elas também têm ideologias. Ou sua crítica só vale quando a ideologia é diferente da sua? Nicolas não se abalou. Escolas militares ensinam disciplina, não slogans. Enquanto universidades ensinam que o Brasil é estruturalmente racista e opressor, elas ensinam matemática, história e português. Sem doutrinação. O desconforto era visível. A plateia, antes unida, agora se dividia. Alguns aplaudiam timidamente. Outros apenas observavam em silêncio. Carnal, tenso, jogou sua última provocação. Deputado, o senhor realmente acredita no que diz? Ou só repete um roteiro para agradar sua base eleitoral? Afinal, populistas sempre usam o medo e a desinformação para se manter no poder. Risos e aplausos voltaram. Um golpe pessoal, direto, cruel. Mas Nicolas, mais uma vez, não tremeu. Olhou para a plateia. Depois fixou os olhos em Carnal. Professor, respeito sua experiência, mas eu não estou aqui para repetir frases prontas. Estou aqui porque acredito que a liberdade de pensamento é mais importante do que agradar uma bolha intelectual que se recusa a ouvir o outro lado. E naquele instante, o silêncio retornou. Mas não era mais desconfortável. Era admirado. Era respeitoso. O massacre anunciado nunca aconteceu. O que deveria ser o palco da humilhação de um jovem conservador se transformou no cenário da queda de um mito progressista. E agora, você vai assistir ao exato momento em que Nicolas Ferreira desafiou e desestabilizou um dos maiores ícones da esquerda brasileira, diante dos próprios alunos. Muitos intelectuais simplesmente não sabem lidar com a ascensão de novas lideranças conservadoras. O silêncio diante das falas de Nicolas foi imediato. Carnal, que não esperava uma resposta tão direta, ficou por um momento sem palavras. Nicolas continuou. Quando um conservador tem voz, vocês dizem que ele é populista. Quando um jovem se interessa por política e quer mudar algo,
Dizem que ele é um fantoche. O problema não sou eu, professor. O problema é que a esquerda se acostumou a ditar as regras do jogo sem ser questionada. A plateia começou a murmurar. A tensão era clara. Karnal percebeu que estava diante de um risco real. Perder o respeito de seus próprios alunos. Precisava retomar o controle da narrativa. E para isso, recorreu a uma tática clássica. Se a esquerda dita as regras, por que então os conservadores ganharam tanto espaço nos últimos anos? Será que a população de fato concorda com suas ideias ou apenas reagiu ao cansaço com a política tradicional? Nicolas não hesitou. A resposta é simples. A direita cresceu porque a esquerda abusou do poder. Criou um monopólio da verdade nas universidades, na imprensa, no entretenimento. Só que o povo acordou. O Brasil percebeu que estava sendo enganado por um sistema que pregava democracia, mas censurava qualquer um que pensasse diferente. Dessa vez, até mesmo alguns alunos progressistas ficaram sem saber como reagir. Karnal, percebendo que sua estratégia falhava, tentou um último golpe. Mas, deputado, sua base também não prega uma única visão de mundo? Quando falamos em conservadorismo, falamos de um conjunto fechado de valores. Onde está a tão falada liberdade que vocês defendem? Nicolas se ajeitou na cadeira e respondeu com firmeza. A diferença, professor, é que o conservadorismo não impõe nada a ninguém. Queremos que cada um viva sua vida como quiser, sem que o Estado imponha uma ideologia. A esquerda, por outro lado, não quer apenas existir. Ela quer obrigar todos a concordarem com suas pautas. E quem não aceita é rotulado como intolerante. O silêncio voltou a tomar conta do auditório. Muitos que entraram na sala esperando um massacre contra Nicolas agora viam algo muito diferente. Ele não apenas enfrentava um dos intelectuais mais respeitados do país. Estava dominando o debate. O embate chegava ao momento decisivo. Karnal sabia que tinha apenas mais uma chance de virar a situação. Com postura mais rígida e voz controlada, ele lançou sua última carta. Deputado, vivemos tempos difíceis. O Brasil está polarizado. Muitos jovens estão sendo arrastados por discursos extremistas de ambos os lados. O senhor não acha que seu posicionamento radical pode estar alimentando ainda mais essa divisão? Afinal, o que a história nos ensina é que o equilíbrio sempre vence no final. A pergunta foi feita com um tom de neutralidade calculada. Karnal tentava se colocar acima do debate, como se apenas alertasse sobre os riscos do extremismo. A plateia percebeu a manobra e aguardava a resposta. Nicolas segurou o microfone com firmeza, fez uma breve pausa e então respondeu. É curioso ouvir essa defesa do equilíbrio vindo de alguém que nunca criticou a radicalização da esquerda. Onde estava essa preocupação quando conservadores eram censurados, demitidos e perseguidos por suas opiniões? Onde estava esse chamado ao equilíbrio quando professores usavam a sala de aula para promover ideologia em vez de ensinar? O auditório ficou em absoluto silêncio. Karnal tentou manter a compostura, mas não conseguiu esconder um leve desconforto. Nicolas havia tocado em um ponto sensível. A plateia, antes barulhenta e hostil, agora estava dividida. Muitos ainda torciam por Karnal, mas outros estavam visivelmente impressionados com a firmeza e a clareza do jovem deputado. E Nicolas continuou. O que a história nos ensina, professor, não é que o equilíbrio sempre vence. O que ela nos ensina é que quem não luta por seus valores acaba dominado por aqueles que não têm escrúpulos. A direita aprendeu essa lição. O Brasil aprendeu essa lição. É por isso que estamos aqui hoje, desafiando esse monopólio do pensamento que tentaram nos impor por tanto tempo. O impacto foi imediato. Não houve vaias, não houve aplausos, apenas silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Estudantes antes confiantes na vitória fácil de Karnal agora pareciam confusos. O professor, por sua vez, respirou fundo e, sem ter muito o que responder, apenas sorriu de forma contida. O debate chegava ao fim. O moderador, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa, tentou encerrar rapidamente, agradecendo a presença dos participantes. Mas todos ali sabiam o que haviam presenciado. Nicolas Ferreira entrou em território hostil e saiu como vencedor. O que deveria ser um espetáculo progressista para desmoralizar um jovem deputado conservador acabou se tornando um desastre para a intelectualidade de esquerda.
O vídeo do debate viralizou. Os cortes circularam rapidamente pelas redes sociais. Nos trending topics, as hashtags explodiram. Nicolas Ferreira derruba Karnal, fim da hegemonia acadêmica, e que a direita está viva. Mídia progressista tentou abafar o impacto, alegando que Nicolas usou frases prontas e sem profundidade. Mas os vídeos falavam por si. O público viu cada argumento ser desmontado. Viu a velha tática de superioridade intelectual ruir diante de ideias claras e coragem. O debate, que começou como uma armadilha, acabou revelando as fragilidades de uma narrativa que por muito tempo foi dominante. E milhões de brasileiros viram a verdade com seus próprios olhos. E agora eu quero saber de você. Quem venceu esse debate? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima.